Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus que tem poder e autoridade, mas que tem sido esquecido nas pregações, em muitas igrejas, através de muitos pastores, líderes. Esse sangue que nos lavou e nos purificou, esse sangue que foi derramado por mim, por você, ele ficou sem poder na boca de alguns cristãos. Por quê? Porque alguns cristãos, alguns crentes que frequentam a igreja evangélica, eles começaram a brincar com esse sangue. Eles começaram, de uma certa forma, a zombar do sangue de Jesus. Às vezes a gente fala muito sobre os ímpios que zombam de Jesus, que brincam com aquilo que é sagrado, que é consagrado a Deus, ao nosso Deus. Mas triste é ver irmãos brincando com aquilo que não deveriam, zombando de uma certa forma com aquilo que não deveria. E aí, na boca desses irmãos, o sangue de Jesus, ele ficou sem efeito. Muitas vezes eu ouvi sempre um exemplo, caiu um copo, sangue de Jesus tem poder. A porta batia, sangue de Jesus tem poder. Alguém levava um susto, sangue de Jesus tem poder. Né? Vai tomar banho, menino. Não me tira a paciência, o sangue de Jesus tem poder, né? Então, só pelo sangue, só o sangue de Jesus, né? E quando esse sangue deveria ser aplicado, colocado em prática, através da vida desses, que são muitos, esse sangue, ele ficou sem efeito. Então, Satanás muitas vezes zombava e zomba. Por quê? Porque de fato Satanás reconhece. Ele sabe do sacrifício que foi feito na cruz. A Bíblia diz que ele teme e ele treme diante de Deus. Ele crê que Deus existe. Ele sabe que Deus existe. Ele reconhece o sacrifício da cruz. Ele teme a Deus e ele treme, mas mesmo assim a natureza dele é pecaminosa, então ele continua fazendo o que tem feito. Porém, na boca de alguns, que são muitos, de muitos irmãos, esse sangue não tem nenhuma valia, porque o diabo olha para quem está falando. E sabe que aquilo não passa simplesmente de algo que ele aprendeu a falar. Os zombadores, eles estão nas mãos de Satanás. Devemos tomar muito cuidado sobre isso. Eu quero te ensinar um pouco mais, se você já conhece, um pouco mais sobre o sangue de Jesus. Se você ainda não conhece, que você possa entender. Se você é novo na fé ou mesmo não frequenta nenhuma igreja, que você aprenda com essa aula sobre o sangue de Jesus. E o texto bíblico que eu separei está em Lucas, capítulo 22, versículo 20, que diz: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês." Derramado em favor de vocês. O sangue de Cristo é a base da nova aliança. Na noite antes de ir para a cruz, Jesus ofereceu o cálice de vinho aos discípulos, aos seus discípulos. Derramar o vinho na taça simbolizava o sangue de Cristo que seria derramado por todos os que chegariam a crer nele. Sangue de Cristo não somente redime, o sangue de Cristo não somente redime os crentes do pecado e do castigo eterno, mas purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz o seguinte: "Quanto mais, então, o sangue de Cristo,
que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo, vivo e verdadeiro. Isto significa que não só estamos agora livres de oferecer sacrifícios que são inúteis para obter a salvação, mas somos livres de confiar em obras inúteis, improdutivas da carne para agradar a Deus. Porque o sangue de Cristo nos redimiu. Somos agora novas criaturas em Cristo e pelo seu sangue somos libertos do pecado para servir ao Deus vivo, para glorificá-lo e desfrutá-lo para sempre. O sangue de Jesus nos redimiu, nos lavou, nos purificou. Nós temos acesso ao Pai através dele. Jesus, ele intercede por nós diante de Deus. Pai, eu morri por eles. O meu sangue foi derramado por ele. Não é? Então, esse sangue, ele é preciosíssimo. E nós, não de uma forma muito religiosa, cuidado, não pode pronunciar. Não é isso. Olha, cuidado, não pronuncie o sangue de Jesus, cuidado. Não, mas devemos usá-lo. Porque eu creio também que, além dele ser um selo, além dele nos lavar, nos purificar, também ele é um selo. Ele é um selo que tanto o diabo ele enxerga como o próprio Deus enxerga. E nós somos aceitos pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Pai, através do sangue de Jesus. E o diabo deve temer a um verdadeiro cristão, porque nele há uma marca, um selo do sangue de Cristo sobre ele. E esse sangue ele deve ter autoridade na minha boca e na sua boca. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Através do sangue de Jesus, uma nova vida, através do sangue de Jesus. Há perdão, através do sangue de Jesus. Somos purificados, somos lavados, somos redimidos. Glorificamos ao Pai através do sangue de Cristo. O Pai olha para nós e se alegra e sabe que somos quem somos, ele sabe a quem pertencemos, lógico que a ele, porque ele enxerga através do sangue. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E precisamos resgatar isso. A igreja, os cristãos verdadeiros precisam urgentemente. Os pastores precisam pregar sobre o sangue de Jesus, usar de forma correta o sangue de Jesus, corrigir quando vê algum membro, algum discípulo, algum cristão da sua igreja brincando com esse sangue, colocando de uma forma ridícula o sangue de Jesus. Nós devemos ensinar a igreja de Cristo sempre sobre, não só sobre o valor do sangue, mas aquilo que ele representa e o que ele faz. E nesta aula nós vamos aprender mais um pouco sobre isso. Há poder no sangue de Jesus. Por quê? Porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Em Atos capítulo 20, versículo 28, diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja ela foi comprada, e não só comprada, ela também carrega sobre si o sangue de Jesus. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz: e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo,
língua, povo e nação. O sangue de Jesus comprou todos esses para Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20, diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Não foi prata, não foi ouro. O sangue de Jesus está acima de tudo isso. Acima de todos esses valores. É algo precioso. Então, a primeira coisa que nós aqui entendemos, que nós fomos comprados com o sangue de Jesus. A segunda coisa, somos redimidos, perdoados e libertos pelo poder do sangue. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Por isso que Deus enviou o seu Filho, porque ele sabia que sem o derramamento de sangue, sem um sacrifício na cruz, não haveria perdão para o homem. Alguém se sacrificou, alguém se entregou. Então nós devemos tomar cuidado com relação a esse algo que é tão precioso, o sangue de Jesus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do sangue, por meio do seu sangue. E nós devemos glorificar ao Senhor por causa disso. Em terceiro, temos a purificação dos nossos pecados através do sangue. 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz: se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nos purifica, mas entenda, se andarmos na luz, como na luz ele andou, luz é entendimento. Essa aula está dando entendimento. A partir desse momento você está tendo mais um pouco de entendimento, de clareza com relação ao sangue de Jesus. Não sei se você já estudou sobre. E por isso essa aula está sendo realizada, para que você entenda um pouco mais. Então, se andarmos na luz e também se temos comunhão com a igreja, com os redimidos, uns com os outros, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. O quarto ponto importante, fomos aproximados num só corpo com Cristo através do seu sangue. Em Efésios capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aproximados para quem? Para o próprio Deus. O quinto ponto é: somos justificados pelo poder do sangue. Há uma justificação sobre nós. Nós fomos redimidos, nós fomos lavados. Agora foi dado, através do sangue de Jesus, a oportunidade de entrarmos diante do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo e eterno, através do sangue de Jesus. Por quê? Porque esse sangue nos justifica. E em Romanos capítulo 5, versículo 9 diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. O mundo está caminhando para se encontrar com o seu Deus. Alguns se encontrarão para a salvação, vida eterna. Outros
se encontrarão para um juízo eterno, da forma que o próprio Deus não gostaria de aplicá-lo. Mas o homem é que tem decidido aonde passará a sua eternidade. Então nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós temos recebido. Nós temos algo precioso. Não escarneça daquilo que é santo, daquilo que é precioso, daquilo que purifica, daquilo que só o sangue de Jesus pode purificar, lavar o homem dos seus pecados. Sexto ponto, somos santificados pelo poder do sangue. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus? Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus? Há poder no sangue de Jesus. Porque sem o derramamento de sangue, a obra não seria completa. Em Hebreus capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Hebreus 13, 12 diz: assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Nós nos tornamos santos através do sangue de Jesus. Sétimo ponto, diz que temos paz através do sangue da sua cruz. Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz: e por meio deles reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O homem, ele tem paz com Deus, ele só consegue ter paz com Deus através do sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus, seja quem for, ele não tem paz com Deus. Não existe um território de paz. Esse homem ou essa mulher, esse ser humano, sempre estará em guerra. E eu não falo só das pessoas que estão fora das igrejas, que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Muitos cristãos estão em guerras com Deus. Eles não querem obedecer às Escrituras. Eles não querem reconhecer a soberania de Deus. Eles não querem reconhecer a sua vontade soberana. Eles não querem reconhecer que Deus, ele é Senhor de todas as coisas, da sua própria vida, do seu próprio coração. Quantas vezes nós não vemos pessoas que se dizem convertidas dizendo: eu sou dono do meu próprio nariz, quer dizer, eu faço o que eu bem quero, eu decido da forma que eu quero, ninguém manda aqui dentro. Verdade, dentro da minha casa, a minha esposa, é verdade, ninguém de fora, mas Cristo, ele é soberano. A palavra de Deus, ela é soberana. O sangue de Jesus está sobre a minha casa, o sangue de Jesus está sobre a nossa família. Se isso não fosse uma verdade, o próprio Deus não teria dado instruções para o seu povo quando estavam no Egito, quando ele derramaria a última praga, que era a morte de todos os primogênitos. Então ele dá uma direção para todos, até mesmo para o seu povo. Coloquem o sangue do animal nas portas, porque o meu anjo vai passar. E quando ele passar, vendo o sangue na porta, ele não entrará nessa casa, o primogênito será poupado. Então, se o próprio Deus, ele, através de algo simbólico, ele disse: coloque nos umbrais das portas, coloque sobre as portas de vocês do lado de fora, para que quando o anjo passe, ele veja o sangue na porta e não entre. Então, esse sangue de Jesus, ele também está sobre as nossas casas.
Ele está sobre a nossa família, ele protege a nossa família. Mesmo que tivesse um egípcio ali dentro da casa de um hebreu, ele seria protegido. Mesmo se um primogênito, um filho de um hebreu, de um egípcio, primogênito de um egípcio, estivesse dentro daquela casa, da casa do hebreu, ele seria poupado. Olha que coisa interessante, olha que poder tem esse sangue. Tire de dentro da sua casa toda a brincadeira com relação ao sangue de Jesus. Tire de dentro da sua casa todo escárnio. Tire de dentro da sua casa tudo e qualquer que possa invalidar o poder do sangue de Jesus. O 8º ponto diz: o poder do sangue purifica a nossa consciência. Hebreus capítulo 9, versículo 13 diz o seguinte: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica de forma que se tornam puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. O 9º ponto diz: temos uma nova aliança no seu sangue. Andamos aliançados com Cristo através do sangue. Mateus capítulo 26, 28 diz: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Hebreus capítulo 7, versículo 22 diz o seguinte: Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior. E nós devemos glorificá-lo por causa disso. Ele é a garantia. Ele, através do derramamento de sangue, criou algo superior. Temos paz com Deus por causa do sangue. 10º ponto diz: temos a vitória pelo poder do sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Porque o mais importante era estar com Jesus. O mais importante é saber que uma eternidade estava esperando por eles. 11º, temos a ousadia para entrar na sua presença através do sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus. No Antigo Testamento, só o sumo sacerdote poderia entrar no Santo do Santo. Mas através de Cristo, o véu foi rasgado e nós podemos entrar sem ser consumidos. Nós jamais poderíamos, mas em Cristo Jesus nós entramos e somos aceitos pelo Pai. Por mais erros que tenhamos, se estamos debaixo da graça de Deus, se estamos marcados com o sangue de Jesus, Ele continua nos limpando e nos purificando de todo o pecado. E o 12º e último ponto diz: seremos ressuscitados no último dia pelo poder do sangue de Jesus. Em João, capítulo 6, versículo 54, diz o seguinte: todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não podemos mudar o passado, mas Jesus pode apagá-lo com a tinta do seu sangue. O sangue de Jesus apaga a nossa antiga identidade. A cruz revela a atual, revela aquilo que nós somos. Não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz, mas o seu amor por nós. O sangue na Bíblia simboliza vida. Olha que coisa interessante. Não foram os pregos cravados na cruz, cravados nas mãos e nos pés de Jesus. Quando ele estava ali no madeiro,
mas foi o seu amor por nós. Foi o desejo do seu coração, do plano maior de Deus para salvar o homem. Esse plano segurou Jesus na cruz do Calvário. Levítico capítulo 17, versículo 11 diz o seguinte: pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmo no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Ele nos amou tanto que entregou a sua vida por nós. Deu a vida para nos dar vida. Você deve sempre agradecer ao Senhor por isso, louvá-lo por isso, adorá-lo por causa disso, render graças a Jesus pelo seu sacrifício na cruz. Não brinque com o sangue de Jesus. Não torne esse sangue inútil na sua vida, mas que a cada dia você possa valorizar, para que esse valor que o sangue tem, o sangue de Jesus, possa cumprir o seu propósito em sua vida e através da sua vida. Eu espero ter ajudado você mais um pouco com relação a este assunto. E eu te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus.